Pessoal, a gente começa falando de um assunto que é o assunto do dia, né? A Polícia Federal está nas ruas desde as 6 horas da manhã com uma operação aqui em Minas Gerais, em mais 4 estados e também no Distrito Federal. A ação da PF é contra financiadores e participantes e também pessoas que fomentaram os atos em Brasília, os atos criminosos em Brasília do dia 8 de janeiro. Eduardo Costa, o STF expediu 8 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão. Bom dia para todo mundo. Ô, Júlio, eu pensava assim no dia seguinte, no dia 9, eu pensava assim, falei aqui, muita gente falou, você tá doido, você tá passando pano, tô não. Eu continuo achando que o que aconteceu no dia 8 é grave, é criminoso, é contra o Estado de Direito, é contra o mundo civilizado no qual a gente quer viver e que tem que ser punido com toda a força. Mas eu não consigo ver cada lance desses episódios sem lembrar da minha infância, da minha pré-adolescência, quando minha mãe tinha que cuidar de 7, e a maior preocupação dela era evitar estresse com meu pai, porque ele chegava muito cansado de noite e ele não podia ser contrariado, porque ele podia se irritar demais com ela e com a gente. E a grande preocupação do meu pai sempre foi o seguinte, até porque eu era diferente dos meus irmãos, eu sempre fui muito mais saído. Esse menino não tem jeito, conversa demais, com esse cabelo dele esquisito, todo esquisito. E com essa o cabelo grande, né? Eu tinha black power, feio pra caramba. E eu era meio mais prejudicado que sou hoje. E ele falava o seguinte, e esse menino com essa companheirada, que eu sempre jogava futebol de várzea, tá na rua, sempre na rua. Eu fico olhando para isso, Júnior. Atenção, e ouvinte Tatiaia, eu não quero passar pano, eu não estou aqui para isso. Acho que todos têm que ser punidos. Mas eu acompanho manifestações de rua, Júnior, há 40 e tantos anos. Eu acompanhei o processo de democratização, Júnior. Eu tomei pedrada no campo do Atlético, numa concentração de trabalhadores da indústria da construção civil. Quase viraram o carro no qual eu trabalhava na Praça da Estação antes disso. Eu quebrei óculos, tudo, na tentativa de fechamento de um açougue na greve dos comerciários de 81. E de lá para cá eu vim observando o quanto meu pai tinha razão. 2013, os Black Blocs quebraram uma loja da Auto Japa ali, do grupo do Auto Japa ali da Pampulha, Júnior. Eu lembro. Não sobrou um carro. Eu fui lá fazer essa cobertura. Você lembra? Lembro. Então, bem no encontro com aquela que sobe Mineirão ali. Abraão Caramba. Então eu fui vendo essas coisas. Agora que eu tô vendo esse negócio de Brasília, ô Júnior, pode parecer simplificar para muita gente, mas sabe o que eu fico pensando, olhando para isso? Vamos supor, em números redondos, que tivesse 3 mil pessoas naquela Praça dos Três Poderes, daquele 8 de janeiro. 50 são criminosos históricos, antigos, de ficha ruim. Tem uma mulher, por exemplo, de Santa Catarina, traficante, dá pesada, uma mulher de 60 e tantos anos. Isso é coisa ruim mesmo, de nascença. 500, Júnior, que estavam ali, são pessoas que odeiam a democracia, Júnior. E que querem, que a gente tenha um mundo à maneira delas, sabe? Que seja do jeito delas. E eu aposto em 2.400, 2.450 de equivocados, como eu falei no dia. Sabe aquele cara que não se conforma, não gosta do governo, gosta do Bolsonaro, falou assim, vamos para lá para protestar. Gente, ô Júnior, a manifestação pública é uma história. Vamos para Brasília para protestar. Quantas vezes eu vi isso? Ônibus de professor cheio, tudo, de sem terra. E eu não vou dizer que eu iria, né? Porque eu tenho outra vibe. Mas eu não iria proibir uma filha minha de ir a Brasília protestar contra o que ela não concorda. Só que chega lá e os caras direcionam para uma quebradeira. E aí o desavisado não cai fora na hora e vai. E mesmo quem acha que caiu fora, não caiu. Você imagina, Júnior, a guinada que deu. Eu não acho que daquelas 3 mil pessoas, 500 não mereçam tudo que vai acontecer com elas. Eu fico olhando para as outras e quero aproveitar esse episódio que é inadmissível, que tem que dar para a história brasileira como um dia único, de mostrar para as pessoas que as coisas não funcionam do jeito que elas querem, tem que funcionar do jeito que manda o mundo civilizado. Tem que ter punição rigorosa para todo mundo. Mas você já imaginou, Júnior, a quantidade de pai que está apavorado quando você fala que a polícia está caçando quem estava em Brasília, quem estava financiando e quem estava apoiando? Você já imaginou a quantidade de gente que vive aí no celular, desavisadamente, compartilhando o que não deve? Todo mundo apavorado, filho. Eu estou dando essa volta toda
para dizer que quem estava lá tem que ser punido com rigor. Todo mundo que tinha vínculo tem com rigor. E para falar para a senhora e para o senhor que tem filho aí de 8, 9 anos, eu espero que a senhora tenha conversado muito com esse filho desde quando ele estivesse bebê, mas nessa faixa de 8 a 14, 8 a 15. Me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Ô Rita Mundim, os crimes, né, que são colocados nessas pessoas, segundo a nota da Polícia Federal, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição, deteriorização ou inutilização de bem especialmente protegido. Bom dia para você, Polícia Federal está nas ruas. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu concordo muito com o que o Eduardo Costa disse até outro dia aqui, quando saiu aquela pesquisa, que cerca de, se não me engano, 97% da população era contra, porque, é claro, a democracia é inegociável, o vandalismo é inaceitável. Eu usei essa proporção também para falar daquelas pessoas que estavam lá em Brasília nesse fatídico dia 8 de janeiro. Porque eu acredito, Júnior, que a proporção de quem vandalizou, de quem quebrou, é essa. Deve ser uns 3%, né? E 97% estavam ali protestando e não sabiam direito o que estavam fazendo, né? Estavam assim, na invasão, na tentativa de acampar lá dentro. Também não estou passando pano. Repito, a democracia é inegociável, o vandalismo é inaceitável, a depredação de patrimônio público tem que ser punida, tem que ser investigado. Mas é preciso separar o joio do trigo e é preciso lembrar também que o mesmo tratamento deve ser dado quando é feita a invasão e a destruição da propriedade privada. Aí nós estamos falando de MST, de PSOL e de outras manifestações que já ocorreram no Brasil, já ocorreram em Brasília e que o tratamento deveria ter sido este que está sendo aplicado agora. Mas na investigação e na apuração é necessário separar o joio do trigo. A gente fica aí com uma pulga atrás da orelha e perguntando, né, será que essas pessoas que de forma pacífica ficaram, né, desde a eleição, do final da eleição, desde novembro, protestando em frente aos quartéis, nas ruas, de forma civilizada, eu não estou dando razão, mas eu estou dizendo que de forma civilizada, será que essas pessoas seriam todas elas responsáveis pelos aqueles atos de vandalismo que nós assistimos? Mas, repito, a democracia é inegociável e as investigações, apurações, prisões e punições devem ser exemplares, desde que se separe o joio do trigo. Só para passar a bola do cast, o próprio Alexandre Moraes, o ministro, o Xandão, como a turma chama, ele já está fazendo isso. Ele já está separando aquele bobão que estava olhando sem saber onde é que estava, do cara que estava quebrando. Ô Ricardo, Rita e Eduardo concordam que, no sentido aí das questões que envolvem algumas pessoas, separar, eu acho que vamos no popular mesmo, separar o joio do trigo. E para você, bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos da Itatiaia. Olha, eu penso de forma muito diferente do Eduardo e da Rita. E eu consigo compreender um pouco a natureza do sentimento deles, porque é muito difícil a gente não olhar para essas pessoas lá e não desenvolver uma certa empatia com a situação. Outro dia saiu um levantamento, eu não vou me recordar dos números, mas mais da metade das pessoas que estão lá tem acima de 60 anos de idade. Eu não quero, ninguém quer ver pessoas acima de 60 anos dormindo no chão, comendo mal, usando banheiro sujo. Isso não é humano. Qualquer pessoa dotada de empatia se transfere para lá e consegue enxergar isso. Agora, tem um pano de fundo aí, que a gente não tem como esquecer. E aí, Edu, é aquilo que eu sempre discordo de você quando a gente bate papo aqui no cafezinho. Se todas as pessoas que se dirigiram a Brasília, ainda que o intuito tenha sido se dirigir para protestar de forma pacífica, o protesto não era um protesto normal, era um pedido de golpe de Estado. E aí, isso é crime. A gente não tem como esquecer, como tirar esse pano de fundo. A gente de vez em quando vê essas invasões, né? Isso já aconteceu várias vezes. Um supermercado, quando é depredado, são 5, 6 pessoas, quebram a vitrine, arrombam as portas, vão lá e entram para poder saquear. E vem uma multidão atrás e entra também. Um sai com um saco de leite, outro sai com uma Coca-Cola. É crime, da mesma forma. É isso que eu insisto. Todas essas pessoas, elas se dirigiram para Brasília não para protestar. Odu, você citou 2013. Em 2013, aquele quebra-quebra horroroso que teve em diversas cidades. Tudo aquilo foi criminoso sob o aspecto da depredação. Mas em hora nenhuma, nenhum daqueles manifestantes queria depor o governo.
que iria pedir um golpe de Estado. Por isso que eu insisto sempre nessa questão do pano de fundo. O que estava por trás disso? Essa questão de protesto, de não violência, das coisas serem pacíficas, a gente debateu aqui no Conversa de Redação, ou no Rádio Vivo, eu não me lembro, há alguns dias, sobre os crimes que estavam acontecendo no Padre Eustáquio. Pessoas que aproveitavam a ausência de outras nas casas, invadiam essas casas, roubavam as coisas e iam embora. Não tinha violência nenhuma. Elas entraram, não machucaram ninguém, não feriram ninguém, mas ainda assim elas estavam cometendo crime. De novo, todas aquelas pessoas foram a Brasília para cometer um crime, pedir golpe de Estado. E isso é inaceitável sob qualquer ótica. Para mim não dá para relativizar, ainda que eu sinta muita pena das pessoas que foram usadas, e aí eu concordo com você, Edu, como massa de manobra de pessoas verdadeiramente criminosas. Quer falar, Nu? Vai lá. Eu tô ansioso para esperar o tema 2, que eu vou fazer um link. Tá bom. Só para fechar esse assunto então, turma, a apuração do nosso Lucas Ragazzi, já há um preso aqui em Minas Gerais, dentro dessa operação da PF. O nome dele é Randolfo, é isso que a gente sabe até o momento, é da cidade de Antônio Dias no Vale do Aço, não é isso? Sim. Está naquela região do Vale do Aço. Mas duas coisas para a gente virar essa página e entregar para o Eduardo para ele fazer esse link. Primeiro, essas 8 prisões me sugere, estou só sugerindo, e me parece que é por aí que a Polícia Federal está trabalhando, devem ser pessoas que realmente eram cabeças, porque são poucas prisões, né? Eram centenas de pessoas e poucas prisões nessa primeira fase dessa operação Lesa Pátria. E uma segunda questão, que aí é só para fechar mesmo, sempre quando eu passava na Raja Gabalha e via aquele monte de gente ali na porta do quartel, da 4ª Região Militar, para mim era muito claro que aquelas pessoas haviam rompido com a realidade. E isso leva o que aconteceu lá, e a gente foi muito conivente com tudo que aconteceu. Mas, Eduardo, o tema 2 é o seguinte: o presidente Lula se reúne hoje com os chefes das Forças Armadas. O encontro está marcado para as 10 horas da manhã, lá no Palácio do Planalto, em Brasília. E também contará com a presença, que era, depois não foi, e agora é de novo, presidente da Fiesp, Josué Gomes, que é filho do Zé Alencar, né? Você falou uma palavra aí, e é a palavra que eu quero usar para dar meu pitaco nessa reunião do Lula com os militares. Conivência. Eu acho que aí está o X da questão, Kessman. O comandante da PM, que está preso, prestou depoimento e falou que ele foi lá 2 vezes tentar desfazer, que ele chegou a reunir 500 homens para desmontar o acampamento na porta do Exército de Brasília, e o pessoal do Exército falou, não. Aqui nós tivemos um caso concreto de que a Guarda Municipal foi destruir a rua, e eles falaram, não. Está em vídeo. Está em vídeo. Aqui nós tivemos um caso que no dia que a prefeitura foi lá limpar a rua, que é dever dela, os oficiais desceram para questionar. Essa gente que devia estar presa. Nós precisamos de ter coragem de dizer isso. É preciso saber qual general, qual coronel, qual major, qual capitão, que dentro do quartel do Exército Brasileiro, conhecedores profundamente da gravidade que estava acontecendo, passaram pano para aquela turma de equivocados, idiotas que estavam lá na porta. Eles estavam adorando o povo bater palma. Adorando. Né? E esses caras impediram que o mato fosse cortado pela raiz. Esses caras, eu não estou ouvindo falar. Eu não estou ouvindo falar no governo, o ministro Xandão chamando esses caras. Entendeu? A gente tem o ex-secretário de Segurança e ex-ministro preso em Brasília. Não, mas ele não é do Exército. Eu estou falando o seguinte, a responsabilização das Forças Armadas, sobretudo do Exército, com tudo que aconteceu. Mas é a coragem, né? Aí que tá. A coragem, né? Aí que tá, porque pegar a velhinha, eu vou repetir a palavra que irrita muita gente, equivocada, que está sendo chamada de terrorista, e botar lá é fácil. Eu quero que pega o oficial do Exército que passou pano para isso. Que não deixaram prender na porta do quartel naquele dia. Não deixaram. Perfeito. E outra coisa, e também não agiram para impedir, enquanto Forças Armadas, que aqueles 3 mil fossem para lá fazer qualquer coisa como acabaram fazendo. Edu, eu só queria lembrar, desculpa, Júnior. Vai lá, manda ver. Eu só queria lembrar que tem uma cadeia de comando, né? Isso. E aí, quando a gente chega em oficiais de Exército, a gente sabe que tem uma cadeia de comando acima deles também, que é o presidente da República. Isso. Que hoje está fora do país. Isso. Essa coisa começou lá de cima. Então, eu acho que a responsabilidade maior, o maior responsável. É o ex-presidente Jair Bolsonaro. E de cima veio para baixo até chegar no povo. Que estimulou isso durante o governo. Isso.
falou várias vezes. Eu vou colocar uma pimenta nessa conversa. O presidente hoje em exercício. Não tá lá com as pessoas deitadas no colchonete comendo Falou mal. várias Ô, vezes. Júnior. Diga, Rita. Eu quero colocar uma pimenta nessa conversa. Havia um presidente eleito em exercício. E ele tinha ministro da Justiça e ministro da Defesa. Já disse aqui também que o ministro da Defesa também é responsável. Houve um erro também, com o exercício da presidência e do poder que ele tem como presidente de mandar as Forças Armadas resolver o problema. Ou de chamar o seu ministro da Justiça e seu ministro da Defesa e falar, peraí, como é que vocês deixaram chegar a esse ponto? Eu concordo. Então tem que apurar isso também, porque o presidente em exercício chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, que falou, que disseram para ele que ele podia viajar para São Paulo, estava tudo tranquilo. Então o Lula, no primeiro discurso dele, ele estava indignado, ele queria entender. Porque na cabeça dele, ele falou isso, que estava acontecendo uma tentativa de golpe de Estado coordenada pelo Bolsonaro. E para quem estava no Brasil era ele, o presidente era ele. Então ele estava realmente assustado e indignado com a falta de informação do alto comando dele e a falta de interação. Diga aí, cara. Que eu acho que, eu entendi também o que a Rita falou, eu acho que a gente tem que entender a ocasião. Eu acho que não houve falta de comando. Para mim, fica claro, é a minha opinião, eu não tenho provas, eu não estava lá, mas houve, naquela noite, naquele dia, uma insubordinação. De tudo que a gente leu, houve uma insubordinação. E essa insubordinação não foi criada pelo governo atual. Mas peraí, essa insubordinação que você está querendo dizer é o seguinte, os generais, enfim, a turma de alta patente, peitou o Lula. Deixaram a polícia, isso ficou claro, E o Lula, para se preservar e para se eximir de culpa, a primeira providência que ele tinha que tomar no dia seguinte é demitir o ministro dele. E aí falta peito, por isso que hoje ele está indo lá o bater ministro papo. da Defesa. Mas aí hoje tem que bater papo com eles, tipo, chamando o Josué, todo mundo, porque eu acho, para mim, tá, gente, isso é muito claro, houve uma insubordinação e faltou coragem para o presidente Lula peitar quem insubordinou. E agora, há muito a modo, eu estava conversando isso com o Júnior um pouco mais cedo, eu acho que esse é um modus operandi do Lula, né? Ele não vai para enfrentamento. Olha, anota aí, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, o Lula vai fazer com todos esses insubordinados, supostamente subordinados, o que ele fez na Lava Jato. Ele foi preso, ele passou anos lá dormindo lá em Curitiba, no final das contas ele conseguiu dar a volta em todo mundo, hoje é presidente da República, a Lava Jato foi extinta e quem lutou contra a corrupção hoje é demonizado. Anotem aí, é o que vai acontecer. E os carcereiros dele são segurança dele hoje. Pois é. Pessoal, ponto final no nosso Conversa de Redação de hoje. Teve Eduardo Costa, teve também Ricardo Kertzmann e Rita Mundim. Agora o Assir Antão chega para alegrar sua manhã, vai fazer companhia e mais informações, é lógico, de hora em hora ou a qualquer momento. A gente está acompanhando para e passo essa operação da Polícia Federal, que tem um nome sugestivo, né? Lesa Pátria, e a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações, inclusive com prisão aqui em Minas Gerais.